Olá, seja bem-vindo à nossa sexta aula desta que é a nossa série de instalações elétricas, falando concretamente de produção de projetos elétricos residenciais. Esta é a nossa aula número 6 e na aula de hoje vamos falar de dimensionamento do disjuntor geral e todos os componentes que fazem parte do quadro, inclusive o quadro geral de distribuição. Lembrar que nesta aula número 6 vamos tratar dos últimos detalhes referentes a projetos elétricos, ou seja, esta é a última aula naquilo que tange a produção de projetos elétricos. As aulas subsequentes serão apenas para tratarmos de anexos que se colocam em projetos elétricos. Se você chegou até aqui conosco, nos acompanhou até a aula número 6, é porque você está achando essas aulas interessantes e proveitosas para o seu crescimento profissional e técnico. Por esta razão, eu quero te pedir que não te esqueças de subscrever neste canal. Se você já é subscrito, compartilha estes vídeos com outros colegas seus, com outras pessoas que você acha que podem achar esse conteúdo interessante, para que juntos possamos crescer. Chega de blá blá blá, vamos avançar logo para a aula de hoje. Dimensionamento de dispositivos de proteção, ou seja, disjuntor geral e outras proteções. Lembrar que na última aula nós dimensionamos disjuntores parciais. Dimensionamos o disjuntor que vai proteger o circuito de iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Agora, hoje nós vamos dimensionar o disjuntor geral, que vai servir como dispositivo de corte quando nós quisermos fazer manutenção geral em toda a instalação, mas também vai servir como dispositivo de proteção que vai proteger o cabo que alimenta a instalação, o cabo que sai do poste LED até o quadro geral de distribuição. Para dimensionarmos o disjuntor geral, devemos ter em conta todas as potências, ou seja, devemos ter em conta toda a potência requisitada na nossa instalação. Em outras palavras, devemos fazer o somatório das potências das tomadas e circuitos de iluminação. Para nós conseguirmos dimensionar o disjuntor geral, não só o disjuntor geral, o cabo que vai alimentar a instalação, temos que saber qual será a potência, a demanda máxima da nossa instalação, para que possa nos permitir calcular a corrente máxima que será requisitada pela instalação e assim dimensionarmos um disjuntor que vai permitir com que essa instalação possa funcionar em melhores condições e em simultâneo vai proteger o cabo que vai alimentar a instalação. Ao fazer um somatório, lembremos que no circuito de iluminação tínhamos uma potência total de 2000 watts, nos circuitos de tomada de uso geral 6400 watts, nas tomadas de uso específico 1100 watts. Na iluminação não lembro muito bem se eram 2000 watts ou 2000 voltamperes. Então podem correr para as aulas anteriores para confirmar. Se eu estiver errado, essa questão de corrigir. Então teremos aqui a potência total de quanto? 1900 ou não 1900, 19.400 watts ou 1.4 kW. Então esta é a potência instalada da nossa instalação ou do nosso projeto. O nosso projeto tem uma potência instalada de 19.4 kW. Agora, o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer com esta potência? Através desta potência nós vamos calcular aquilo que chamamos de potência de utilização. Diz aqui, temos uma potência instalada de 19.4 kW, ou seja, assumimos que a nossa instalação terá uma demanda máxima de 19.400 watts. A seguir devemos determinar a potência de utilização. O que seria isso de potência de utilização? Potência de utilização trata-se da potência que assumimos que a nossa instalação irá aplicar no decorrer do seu funcionamento. Em outras palavras, quando nós temos uma instalação, nós temos que saber que é impossível, é praticamente impossível nós usarmos 100% da instalação. Em outras palavras, usarmos todas as tomadas, ligarmos todas as lâmpadas em simultâneo. Isso é praticamente impossível. Se estamos a ligar a tomada da sala, é porque se calhar a tomada do quarto, a tomada da varanda estará livre. Se estamos a assistir na sala de noite, é que a iluminação da sala estará a funcionar, mas se calhar a iluminação do quarto estará desligada, a iluminação da cozinha estará desligada. É impossível nós usarmos toda a instalação a 100%. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar a potência instalada, vamos multiplicar por um fator chamado fator de simultaneidade, que é um fator
fator que nos indica que a nossa instalação vai funcionar a uma determinada percentagem. Eu, em particular, gosto de usar 70%. Há quem prefere usar 80%, há quem prefere usar 90%. Não há nenhum problema, mas os valores devem variar entre 70% a 100%. Então, eu aplico 70%. Ao aplicar 70%, significa que vou multiplicar a potência instalada por 0,7. É o que nós teremos aqui. A potência de utilização será igual à potência instalada vezes o fator de simultaneidade. Nós temos que a potência instalada vai ser igual a 19,4 kW multiplicada por 0,7, que é a minha preferência. Se for você, pode usar 0,75, 0,80, 0,90, 0,99 ou até 1, depende de ti. Mas atenção, se aplicas fator de simultaneidade 1, em outras palavras, esteja a assumir que a sua instalação será usada a 100%, o que acabei de citar que é praticamente impossível. Isso praticamente não acontece, mesmo nos carros, nunca usamos toda a potencialidade no carro em simultâneo. Ligamos o som, ligamos as lâmpadas do carro, todas as lâmpadas do carro estariam a funcionar, usamos o motor a 100%, usamos os pneus a 100%, isso nunca acontece, isso nunca sempre acontece, ou seja, isso nunca acontece. Geralmente usamos uma parte enquanto a outra parte está a funcionar. Então, no caso específico de projetos elétricos, eu estou a assumir que no meu projeto, no máximo que vai acontecer são 70% da instalação que será usada. Então, ao calcular isso, a minha potência de utilização será igual a 13.000 ou 13,58 kW, em outras palavras, 13.580 watts. Avançando, nós encontramos o que é aqui? Com base na potência de utilização, vamos agora dimensionar um cabo de alimentação. Antes disso, precisamos saber qual será o tipo de rede para alimentar a nossa instalação. Para isso, vamos ao regulamento. Então, como nós já temos a potência, né, de utilização, que vai nos permitir calcular a corrente que será requisitada pela instalação, podemos avançar para o dimensionamento do cabo. Mas nós sabemos que para dimensionarmos o cabo, precisamos calcular a corrente. E existem duas formas que nos permitem calcular a corrente, pelo menos que nós aprendemos, que é a forma que nós calculamos a corrente em sistemas monofásicos e também em sistemas trifásicos. Nós não sabemos se essa instalação será monofásica ou será trifásica. Então, o que nós devemos fazer para saber isso? Devemos ir ao regulamento. Ele vai nos dizer que, de acordo com a potência que nós temos, essa potência deve ser alimentada a uma rede monofásica ou a uma rede trifásica. O que o regulamento diz? O regulamento diz, artigo 420, o número de fases da instalação. As instalações de utilização alimentadas a partir de rede de distribuição pública, cujo a potência excede a 6,6 kVA, serão trifásicos, salvo acordo prévio do distribuidor. Então, o regulamento está a dizer que se nós atingirmos uma potência aparente de 6,6 kVA, nós devemos atribuir, ou seja, devemos aplicar uma rede trifásica para essa instalação. Na minha opinião, esse regulamento está bom, mas o que o artigo está a dizer é um pouco de exagero, né? Porque 6,6 kVA são praticamente 3 chaleiras. Estamos a querer dizer que se uma casa tem no mínimo 3 chaleiras, essa casa deve ter uma rede trifásica. Mas temos que ter em conta que este artigo, ou seja, este regulamento foi feito lá por anos 1900 e tal. Então, na época, as potências das cargas eram muito elevadas, diferentemente de hoje em dia. Mas para este aspecto, nós podemos também consultar o regulamento brasileiro. O regulamento brasileiro também aborda esses aspectos, é mais específico. Vou colocar aí a foto do que diz o regulamento brasileiro, é muito mais específico. Ele tem padrões de potência. De potência tal até potência tal, vamos ter monofásico. De potência tal até potência tal, bifásico. De potência tal até potência tal, trifásico. Só que um aspecto que nós temos que entrar em consideração no regulamento brasileiro. O regulamento brasileiro considera que os circuitos monofásicos são de 127 volts e circuitos trifásicos são de 220 volts, que é uma realidade diferente daquilo que nós vivemos aqui em Moçambique. Mas também existem as regras técnicas de instalações elétricas de baixa tensão que em Moçambique também abordam esses aspectos. Nós podemos ir consultar lá, não podemos só nos basear no regulamento, porque o regulamento é muito antigo. Algumas coisas que estão escritas lá no regulamento não se aplicam de forma adequada aos nossos dias atuais, porque muita coisa foi atualizada. E outro aspecto é que, como nós estamos a fazer um projeto elétrico, tratando-se cá de Moçambique, sabemos que em Moçambique só se cobram projetos elétricos quando são instalações trifásicas. Instalações monofásicas só se faz a vistoria apenas. Depois da vistoria, se a instalação for aprovada,
alimenta-se a rede monofásica, mas se for trifásica, aí cobra-se um projeto elétrico. Então, se nós estamos a fazer um projeto elétrico, é porque assumimos que a nossa instalação será trifásica, porque se fosse monofásica não haveria necessidade de fazermos a instalação, ou seja, o projeto elétrico. Então, com isso eu quero dizer que vamos usar o que? A fórmula trifásica. Ok, tendo a potência de utilização e a recomendação do regulamento, podemos agora colocar ou calcular a corrente de serviço ideal, IS, que é a corrente de serviço. Então, a corrente de serviço é igual à potência de utilização dividido por 380, que é a tensão trifásica, multiplicado por raiz de 3, multiplicado pelo cosseno de φ, que nós consideramos 0,8, e teremos uma corrente de serviço de 25 amperes. Então, nós sabemos que essa instalação está prevista para ter uma corrente máxima de 25 amperes. Tendo essa corrente de 25 amperes, o que nós vamos fazer com esta corrente de 25 amperes? Vamos avaliar o cabo que pode suportar esta corrente de 25 amperes. Nós, ao corrermos para a nossa tabela, nós percebemos que o cabo que pode suportar sem problema essa corrente de 25 amperes é o cabo de 4 milímetros quadrados, que ele suporta uma corrente de 40 amperes nas conduções que nós queremos aplicar. Por que 40 amperes? Porque o condutor de 4 mm será instalado ao ar livre, não será embutido dentro de um tubo. Então, com este caso, nós vamos aplicar apenas um fator de correção, que são fatores ambientais. Então, vamos pegar o 40, que é a corrente máxima admissível no cabo, multiplicar por 0,88, que é o fator de correção para os fatores ambientais cá em Moçambique, e a corrente vai reduzir para 35 amperes. Sabendo a corrente de serviço, podemos dimensionar o disjuntor geral, mas antes de dimensionarmos o disjuntor geral, devemos dimensionar o cabo para alimentar a instalação. Segundo o que aprendemos, logo, a corrente de serviço é de 25 amperes. Então, temos 40, que é a corrente máxima admissível para o cabo de 4 mm quadrados, multiplicado por 0,88, que é o fator de correção, logo temos uma corrente de 35 amperes. Já corrigi. Então, vamos usar um cabo de secção 4 mm quadrados que suporta uma corrente máxima admissível de 35 amperes. Já corrigi. Há um outro aspecto que eu quero colocar aqui em consideração. O cabo que alimenta a instalação elétrica deve ser no mínimo de secção de 4,5 mm quadrados. Imaginemos que a corrente de serviço aqui tivesse dado 15 amperes. Não é isso? Poderíamos usar facilmente um condutor de 2,5 mm, mas o regulamento não nos recomenda isso. Diz que para a alimentação dos cabos devemos ter uma secção mínima de 4 mm quadrados. E para este caso serviu bem. Agora vamos avançar. Agora já podemos dimensionar o disjuntor. Para nós dimensionarmos o disjuntor, temos que observar esta condição aqui. Esta condição aqui diz que a corrente de serviço deve ser menor ou igual à corrente nominal do dispositivo de proteção, deve ser menor ou igual à corrente máxima admissível na canalização. Em outras palavras, IS é a corrente de serviço, IN, corrente nominal do dispositivo de proteção, disjuntor ou fusível, e Z é a corrente máxima admissível na canalização, ou seja, corrente máxima admissível no condutor, corrente máxima que o condutor suporta. Então, estou querendo nos dizer que o valor do disjuntor deve estar entre a corrente de serviço e a corrente máxima admissível na canalização. Nós sabemos que a nossa instalação vai consumir uma corrente de 25 amperes e a corrente máxima admissível no cabo que vai alimentar a instalação é de 35 amperes. Então, olhando para a nossa lista de disjuntores, qual é o disjuntor que está entre 25 e 32 e 35 amperes e que não está abaixo de 25 amperes, nem está acima dos 35 amperes? Logo, é de quem? É de 32 amperes. Então, vamos usar um disjuntor tetrapolar de 32 amperes como disjuntor geral para essa instalação. Ok, agora quais são os passos subsequentes? Agora nós precisamos proteger o ramal. Como que nós podemos proteger o ramal? Antes de falarmos da proteção de ramal, precisamos definir o que é isso de ramal. Quando nós temos a nossa instalação já feita, nós temos um postelete ou gancho, por onde vamos engatar o condutor que vai sair do poste até a nossa casa. Então, o condutor que sai do poste até a nossa casa nós chamamos de ramal. O ramal é quando o condutor é feito de via aérea. Mas também temos a baixada. O que seria baixada? Baixada é quando o condutor é feito de forma subterrânea. Vem através do poste, desce enterrado e chega até a nossa casa. De qualquer uma das formas, nós precisamos proteger tanto o ramal ou assim como a baixada. A forma como nós vamos dimensionar a proteção para esses dois elementos é
a mesma. Então vamos ver o que diz o nosso PowerPoint. Diz: para protegermos o ramal ou baixada, podemos usar o disjuntor ou fusível. Para este caso específico, vamos usar o fusível. Como fizemos anteriormente, precisamos saber qual será a secção que será usada para fazer a nossa baixada ou ramal, uma vez que a nossa instalação, ou seja, a nossa corrente de serviço é de 25 amperes. Provavelmente a concessionária irá usar um cabo torçado de 10 milímetros quadrados para alimentar a nossa instalação, pois este cabo suporta até 56 amperes já corrigido. Para o nosso caso, que é Moçambique, 10 milímetros. Para o nosso caso, que é Moçambique, a EDM, que é a concessionária que fornece e vende energia elétrica para o nosso território nacional, eles têm um cabo de ramal de secção mínima de 10 milímetros quadrados, ou seja, os cabos que eles usam, os cabos torçados, a sua secção mínima é de 10 milímetros quadrados, depois tem outro de 16, tem outro de 25, tem outro de 50, tem outro de 70, tem outro de 95, por aí em diante. Então, nós assumimos que eles vão usar um cabo torçado de 10 milímetros quadrados. Por que eles vão usar um cabo torçado de 10 milímetros quadrados? Porque quando nós terminamos de fazer o nosso projeto, nós vamos submeter o projeto para a avaliação deles. Eles vão aprovar o projeto, eles vão analisar a corrente de serviço que nós temos ali. Eles vão perceber que a corrente de serviço que esse projeto tem é de 25 amperes. E um cabo torçado de 10 milímetros quadrados pode suportar alimentar esta casa sem nenhum problema. Agora, como é que nós vamos prosseguir? Nós prosseguimos da seguinte forma: nós sabemos que o cabo torçado o cabo torçado de 10 milímetros quadrados suporta uma corrente de 56 amperes já corrigido. Então, uma vez que o condutor de 10 milímetros quadrados torçado suporta 25 amperes já corrigido, corremos para a nossa condição. O que se diz a nossa condição? Nós temos que corrente de serviço passa já a ser a corrente máxima admissível no cabo de alimentação, que é de 35 amperes. E a corrente máxima admissível na canalização agora já é a corrente do cabo, que é de 56 amperes. Então voltamos a seguir a mesma recomendação. A corrente do fusível deve estar entre a corrente máxima admissível no cabo de alimentação e a corrente máxima admissível na baixada ou no ramal. Então, olhando para aquilo que é a nossa lista de fusíveis, nós conseguimos ver que o elemento que está entre 35 e 56 amperes dos fusíveis é de fusível de 40 ou de 50 amperes. E eu, em específico, preferi usar disjuntores de 40 amperes. Se não tiver no mercado, pode comprar dispositivos ou fusíveis de 50 amperes. Agora, qual é a função do fusível? A função do fusível é de proteger o que? O ramal. No caso do curto-circuito na casa, o fusível vai proteger o que? O ramal, para que o ramal não possa sofrer danos, porque se o ramal sofre danos pode causar distúrbios aonde? Na rede. E o disjuntor geral serve para proteger o que? Serve para proteger o cabo de alimentação, geralmente que nós chamamos de PBMR. E o que serve para proteger os circuitos na instalação? São os disjuntores parciais que nós dimensionamos na aula anterior. Agora, vamos dimensionar o quadro geral em si, o tamanho do quadro geral. Como é que nós podemos dimensionar o tamanho e o tipo do quadro geral? Nós avançamos aqui. Para o dimensionamento do quadro geral, devemos ter em conta o número de disjuntores, ou seja, a instalação, o número de disjuntores a serem instalados, respeitando a reserva para os futuros circuitos. Ou seja, nós temos que contar quantos circuitos nós temos, quantos disjuntores nós vamos aplicar, e depois temos que reservar um espaço para os futuros circuitos. Vamos imaginar que eu tenho um quadro de 24 módulos, então eu não posso usar todos os 24 módulos, eu tenho que deixar um espaço, se calhar de 2, 3 ou 4 ou 5 disjuntores para os futuros circuitos. Se eu quiser aumentar mais o circuito, não precisar de comprar outro quadro para ter parede, por aí em diante. Agora, como é que é feita esta reserva? Para nós fazermos essa reserva, nós vamos seguir esta tabela. Eu procurei a tabela no regulamento português NP, infelizmente não encontrei, pode ser por algum deslize meu ou falta de atenção, mas felizmente no regulamento brasileiro foi muito fácil de achar. NBR 5410. Então, o regulamento diz o seguinte aqui: para quadros que têm um circuito de até 6 módulos, 6 disjuntores, nós vamos reservar um espaço de 2 disjuntores.
Para uma instalação com 7 a 12 circuitos, 3 disjuntores. Para uma instalação de 12 a 30 circuitos, 4 disjuntores. Para uma instalação com acima de 30 circuitos, nós vamos calcular 15% desses disjuntores, vamos fazer de reserva, vamos deixar espaço de 15% do número de disjuntores servirá de quem? De reserva. E para o nosso caso aqui em específico, o que é que nós temos? Temos aqui, sabemos que o nosso quadro terá pelo menos 8 disjuntores parciais, 8. E um disjuntor tetrapolar que vai servir de disjuntor geral. Então precisaremos de um espaço para no mínimo 12 disjuntores. 8 disjuntores parciais, o disjuntor tetrapolar ocupa o espaço de 4 disjuntores. Então fica 8 mais 4, ficam 12 disjuntores. Então nós já sabemos que o nosso quadro vai albergar 12 disjuntores. Então recuando para a nossa tabela, nós vemos que já que estamos nessa fase de 7 a 12 disjuntores, então vamos acrescentar quanto espaço de quantos disjuntores? De 3. Então nós precisamos de um quadro que consiga albergar no mínimo 15 disjuntores. Vamos ver dos quadros que nós temos no mercado, qual pode se adequar às condições que nós necessitamos. Daí é só irmos às lojas, vemos qual é o quadro que pode albergar 15 disjuntores ou mais. Então, dos tipos de quadros que existem no mercado, temos quadros simples, metálicos, são aqueles quadros que vêm câmara de contador e o próprio espaço do quadro. Aqui geralmente só entram 4 disjuntores. Temos disjuntores plásticos que são modulares. Podemos encontrar 2 módulos, 4 módulos, 8 módulos, 12 módulos, 16 módulos. Esse é o tipo de quadro que tem mais escala de módulos, né? Pode ser encontrado em formato plástico, mas assim também como metálico. Mas também encontramos quadros de invólucro metálico, que são quadros mais profissionais, geralmente estão na forma vertical, né? Porque os quadros plásticos que eu acabei de citar geralmente estão na forma horizontal e os quadros de invólucro metálico são na forma vertical, que são os mais profissionais, né? Proposta para o quadro. Para este caso em específico, os quadros melhores se adequam são os quadros de invólucro metálico ou plástico. Estes mas porém se for a escolher um quadro de invólucro metálico, eles têm a capacidade mínima de 24 módulos, que pode constituir uma desvantagem, pois teremos um espaço ou muito espaço não utilizado. Em outras palavras, se nós formos escolher um quadro de invólucro metálico, temos a seguinte desvantagem. Os quadros são fabricados com no mínimo 24 módulos e nós só precisamos de 15 espaços. E os outros espaços vão ficar aí à deriva sem nenhum dispositivo de proteção, isso vai ficar um pouco feio. É a desvantagem do quadro de invólucro metálico. Mas se nós formos escolher aqueles quadros no formato horizontal, aqueles nos permitem escolhermos os módulos que se aproximam. Pelo que eu saiba, tem módulo de 2, 4, 8 e 16 módulos. Para o nosso caso aqui em específico, nós precisamos de 15 espaços ou 16 espaços. Nós poderíamos usar um quadro horizontal de 16 módulos. Agora, caso prefira o quadro de invólucro de plástico, vamos usar um quadro de 16 módulos. Agora falta apenas dimensionarmos o quadro para albergar os fusíveis que serão o vosso TPC. É o que falta agora. Dimensionarmos o quadro onde nós vamos colocar os fusíveis. Atenção! Os fusíveis geralmente só se colocam muitas das vezes quando a alimentação é feita por via subterrânea, às vezes de uma baixada, e nós colocamos os fusíveis num local de fácil acesso, onde nós podemos aceder com facilidade, porque os fusíveis não são rearmáveis. Uma vez que eles cortam, devem ser substituídos. Agora, se fosse um disjuntor, geralmente íamos usa-se os disjuntores quando trata-se de ramal, coloca-se lá em cima, mas isso depende de técnico para técnico. Há quem prefere colocar mesmo os fusíveis lá em cima, mas não é muito ideal. Muito obrigado por ter estado conosco até o final desta aula. A recomendação é sempre a mesma: compartilhe, subscreva no canal se ainda não é subscrito
E tem uma grande novidade para ti. Brevemente vamos lançar uma live onde nós vamos fazer um projeto elétrico juntos, desde a base até os últimos detalhes. E aí você vai aproveitar e esclarecer as suas dúvidas, isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo e mais aquilo. Então a recomendação que eu dou é fique atento, daqui a nada, em breve nós vamos fazer uma live e espero por ti na nossa live. Muito obrigado, até a próxima aula.